Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou começando um programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio, pregador da Palavra de Deus. O propósito do nosso programa, irmãos, é leitura e pregação da Palavra de Deus, é cumprir o ID do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus está voltando. Prepara-te para encontrar com o Senhor Jesus, porque vai acontecer e rápido. Ele está voltando. Amém? Que Deus te prepare para que você possa subir. Tá? Conserta a sua vida com Deus. Você que andou desviado, desgarrado, retorna agora. Deus te deu muita oportunidade aí fora. Então, Ele te protegeu muito. Você não sabe o dia de amanhã. O Senhor Jesus está voltando. Antes que venham os dias maus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém? Entrega hoje. Arrependa-te dos teus pecados hoje. Converta-se ao Senhor Jesus hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. Esse programa, irmão, não tem placa de igreja, não tem CNPJ, não pede dinheiro, não pedimos dinheiro de ninguém. Apenas cumprimos o ID do Senhor Jesus. Amém? A leitura de hoje está em João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, que será lida e pregada. Fala conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Sabendo o Senhor Jesus que ele já havia feito o que o Pai mandava, que tinha mandado, o que o Pai mandara, ele sabia que chegou a hora de passar deste mundo para o outro. De sair daqui e ir para o Pai. Como Jesus havia amado os seus, que eram seus discípulos e as pessoas que o seguiam, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então ali, mesmo sabendo que ele iria passar agora deste mundo para o Pai, ele amou os discípulos até o fim. Os seus seguidores, não somente os apóstolos. E acabada a ceia, então ele estava ceando, na festa da Páscoa. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então, olha só, o Senhor Jesus, ele sabia que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e ele havia amado ali os seus discípulos até o fim. E quando acabou a ceia, já o Senhor Jesus, sabendo que a hora dele era chegada, viu que o diabo já havia colocado no coração de Judas o desejo de trair. Olha só para você ver. Olha que coisa do inferno. Irmãos, o Senhor Jesus passou por muita coisa. Às vezes a gente passa por uma traição e dói, Mas olha essa do Senhor Jesus. Era um dos apóstolos, pregador da palavra de Deus. Ele curou, expulsou demônios, fez a obra com o Senhor Jesus, andou com o Senhor Jesus 3 anos e agora vai o trair. Aí, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, então o Senhor Jesus, ele sabia que Deus tinha colocado nas mãos dele todas as coisas, tudo. Ele sabendo que o Pai tinha depositado na sua mão todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então ele sabia que ele tinha saído de Deus e que ele voltaria agora para o Pai, que ele veio de lá e voltaria para lá, para o Pai. Então, ele sabia que o tempo dele chegou, ele amou os discípulos até o fim, todos aqueles que se converteram a ele. Ele sabia que o diabo já tinha colocado no coração de Judas o desejo de traí-lo, que ele seria traído por Judas. E ele sabia que o Pai tinha depositado tudo nas mãos dele, tudo, todas as coisas. E que havia saído de Deus e ia para Deus, que ele ia voltar. Então tudo isso estava na mente dele naquela hora.
Levantou-se da ceia Jesus, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Então, o Senhor Jesus, ele se levantou, tirou as vestes, tomou uma toalha e cingiu-se. Então, ele naquela hora ali, ele pegou aquela toalha e se cingiu com ela. E olha o que ele vai fazer. Depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos. Olha o que ele fez. E a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então ele pegou, começou a lavar os pés dos discípulos, um por um. E enxugou com a toalha com a qual ele estava cingido. E a Bíblia diz: quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas e pregam a palavra de Deus, irmãos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavastes os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Olha como é que Pedro, tudo que vinha no pensamento dele, ele falava. Era um impulsivo, né? Aí Jesus repreendeu ele: se eu não lavar, você não tem parte comigo, Pedro. E disse-lhe Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também mãos e cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão o pé, pois não no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, tinha um ali que estava contaminado. Quem era? Judas Iscariotes. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Porque a sujeira estava dentro do coração dele. Olha o problema. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se sentou outra vez à mesa, disse-lhes. Então, depois que lavou os pés a todos eles, inclusive Judas, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? E eles ficaram calados. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. E dizeis bem, é verdade, eu sou, o Senhor Jesus disse. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, vocês vieram para servir e não para serem servidos. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, o Senhor Jesus disse que eu não vim para ser servido. O que acontece hoje nas igrejas evangélicas? Os pastores são servidos. São os semideuses. Tem igreja que põe 10, 20, 30 cadeiras em cima de púlpito, porque os pastores não podem assentar junto com as ovelhas. Que absurdo, irmão. Que arrogância, que soberba. Quer dizer que pastor não é ovelha? Não. Não são pastores de verdade. As ovelhas são deles. Foi eles que morreram na cruz, então. O Senhor Jesus disse: eu sou o pastor. O bom pastor, o que dá a vida pelas ovelhas. Todos são e somos ovelhas do Senhor Jesus. Não existe pastor que não seja ovelha, a não ser que ele é do diabo e entrou ali para roubar. Entendeu? Porque todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus. E com títulos. Uns são presbíteros, outros são diáconos, outros são evangelistas, eu sou evangelista, outros são pastores, né? Aí sim, esses títulos são dados
as ovelhas de acordo com o que ela faz na obra de Deus. Você entendeu? Não é certo o pastor dizer minhas ovelhas, não é dele. Ele não morreu por causa de nenhuma das ovelhas, nem ressuscitou. Entendeu? Quem morreu foi o Senhor Jesus. São as ovelhas do Senhor Jesus que os pastores tomam conta, né? Que eu ganho do Senhor Jesus, mas que os pastores tomam conta. Eu não pastorei, eu sou evangelista. Então o pastor que acha que a ovelha é dele, está desviado. Não é sua, infeliz, é do Senhor Jesus. Vai converter. E desce desse púlpito aí, se você não for pregar, nem dirigir o culto. Vai lá para baixo receber. Bando de soberbo, escriba e fariseus. Os escribas e fariseus de antigamente são os pastores de hoje que se acumulam em púlpitos. Que é um absurdo um trem desse. Vai converter. Vai converter. Vai aceitar o Senhor Jesus de novo. Está ouvindo? Na verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se o Senhor Jesus lavou os pés do discípulo, ele ensinou que a função pastoral é servir e não ser servido. Por isso que ele fez isso. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Tem que fazer. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Cumpriu a Escritura, porque Judas o iria trair. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Olha aí. Então ele já falou para eles, dizendo, vai acontecer e vocês vão acreditar, porque eu estou dizendo. Vocês vão acreditar que eu sou. Na verdade, vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, a mim, recebe aquele que me enviou. Então, irmãos, receba a palavra de Deus. Receba no seu coração, guarda no seu coração. E você, meu querido, converta, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, porque Ele morreu por nós e Ele fez aquilo que o Pai o enviou a fazer. E Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. E quando Ele veio, Ele já veio sabendo que era para a missão. A missão que Ele deveria fazer para o Pai. E Ele aceitou. Né? Como a Bíblia diz, por causa da glória que lhe estava proposta, Ele aceitou a morte de cruz. Era uma morte desonrada. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração, que o Senhor Jesus te abençoe. Arrependa-te dos teus pecados. Você que estava fora dos caminhos do Senhor, retorne aos caminhos do Senhor. E você que está ouvindo aí, entregue a tua vida ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna na presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Amém? Então, guarde essa palavra no seu coração. Entregue a tua vida ao Senhor, confia no Senhor, faz a vontade de Deus para que você tenha direito à vida eterna e não seja condenado. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido, abençoe a todos. E eu vou te ensinar agora, para o que você está fazendo e repete comigo. Para tudo. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus agora, junto comigo aqui, vem aqui, repete comigo. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Perdoa, Jesus, todos os meus pecados. Senhor, entra no meu coração e habita em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, que o anjo do Senhor acampa ao meu redor e me livre de todo mal. Essa é a palavra de hoje. Parabéns pela sua confissão que você fez agora. Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa e congregue lá. Se você vê que o pastor é exaltado, é soberbo, ou se você vê que a palavra não está sendo pregada, não fique nessa igreja. A Bíblia é o único livro, irmãos, que importa que a gente leia durante o culto. Mais nada. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus.